E agora, pessoal, existe vida antes da morte? Não há possibilidade de eu ficar chamando você aqui para falar de qualquer assunto como os que a gente tem falado, educação de filho, plantio, a casa como centro de produção, se a gente continuar agindo como se não tivesse acontecendo nada ao nosso redor. Como se a vida não tivesse, de maneira dramática, envolvida atualmente com o tema da morte. Nos 2 últimos meses, de maneira muito especial, mas também nos 2 últimos anos, se falou em morte como nunca. Nós fomos atropelados por uma epidemia assassina que hoje, sábado, maio, 7 de maio, hoje, 8 de maio, 9 de maio, eu não sei que dia você está vendo, 9 de maio, né? Então, que hoje, 9 de maio, a gente atinge 10 mil mortes oficiais no Brasil. Que provavelmente são 80, 90 mil mortes. E de fato nós nos tornamos centro disso. Mas mais do que isso, a gente sabe que nos últimos 2 anos nós não fomos atropelados só por uma epidemia ou por uma pandemia, mas antes disso a gente escolheu uma liderança necrófila, apoiada em religiosos igualmente necrófilos, que são obcecados com a morte e com a vida depois da morte, e por milionários com um absoluto desprezo pela vida. Uma obsessão pela morte, um desejo de morte expresso de mil maneiras, em armamentismo, em falar de arma, em falar de morte como se fosse algo normal. E numa semana em particular que a gente vê uma falsa namoradinha do Brasil tratando mortes violentas, abusivas, torturadas como se fossem algo natural que acontece a qualquer um. É impossível continuar chamando você aqui para falar se eu não tiver coragem de abordar esse tema ou ficar alienadamente passando para você a ideia de que eu estou preocupado em plantar alface no fundo do quintal e como se nada tivesse acontecendo. Mais importante é que a gente tem uma obsessão pela morte, um desejo de morte baseados, numa garantia de uma vida depois, como se isso fosse possível, se a gente passou a vida inteira não plantando vida, não optando pela vida. Mas afinal, o que é a vida? Bom, definitivamente a vida é o fenômeno mais raro do universo. Imagina comigo que a gente tivesse 100 mil planetas, não é outro planeta, 2 planetas, 10 planetas, 100 mil planetas no universo, com uma quantidade de vida e uma biodiversidade e uma interação, e pior de tudo, com consciência e inteligência, na quantidade e na mesma intensidade que a gente tem nesse planeta, ainda assim, o número de galáxias, de planetas, de estrelas no universo é tão gigantesco que 100 mil planetas não ia nem chegar perto da vírgula. Não ia ser nada em termos de raridade. A gente sabe que a vida é esse fenômeno raro, raríssimo no universo e que esse planeta aqui, que viaja por esse universo, é, até onde a gente saiba, o lugar que a gente com segurança pode afirmar que ela resiste e insiste. É um mistério lindo a vida. Agora é um mistério lindo, mas que todo mundo, eu e você, conseguimos reconhecer quando a gente vê e que a gente sente muita falta, quando não está mais diante da gente, quando ela se vai. A vida é essa força, que mais que um fenômeno no universo, é talvez a própria chave da existência do próprio universo. A vida é essa força criadora, mas que, sendo criadora e criadora desse universo todo, e presente aí nesse universo de maneira tão misteriosa quanto a gravidade, ela se encarna no nosso dia a dia, com o pé no chão, presente, vibrante, invencível, persistente, cheia de sabedoria. A vida, meu querido e minha querida, ela é eterna, ela é bonita. Como diria a música do Gonzaguinha, que eu vou deixar no crédito aí embaixo depois para você. Além disso,
Vem uns malucos por aí, depois disso tudo que a vida é, e eles vêm com essa maluquice e te pedem, e te ensinam, e te enganam, para que você esqueça da vida e que leve a sua existência apesar da vida, ou pior de tudo, contra a vida. Ainda por cima, te enganam ensinando a obrigatoriedade de seguir por esse caminho maluco, que troca, no fim das contas, alternativas como se elas não existissem, que diz que ou é assim que você vai como a manada inteira ou não tem outro jeito. Gente maluca que foca no fim da vida porque se acha que não se vai morrer nunca e que nunca se terá que enfrentar o fato de que você teve que fazer escolhas. E que planeja tudo para quando você aposentar, apesar de você ver como vivem aposentados aqui na maior parte do mundo. Ora, se você nunca optou pelo plantio e pelo cultivo da vida hoje, como é possível você se enganar de que lá no final você vai colher alguma vida, que vai ter alguma vida te esperando amanhã? Muitos optam por trocar a vida que têm pelo fim da vida que não sabem. E o vídeo de hoje eu queria muito, e você viu que eu nem estou te pedindo, mas se você quiser pode deixar um like, pode compartilhar, se não quiser também tá bom, porque eu estou deixando algo registrado aqui, para que você saiba que tudo que a gente faz nesse canal, tudo que a gente está propondo para você, todo esse jeito mais leve de falar as coisas, tem as coisas que a gente está falando aqui como base, como fundamento. Como eu dizia, né, muitos optam por trocar a vida pelo fim da vida. E a gente aqui está dizendo que não, que isso é um engano, que isso é uma mentira e que essa oportunidade que a gente tem de se ver face a face com o esgoto, com o chorume saindo da boca de gente que fala de morte como quem fala que vai pegar um pedaço de bolo do outro lado da esquina, ou que fala que não tem nada com isso, essa é uma oportunidade para você dizer um sonoro não para essa gente. Quem só pensa no fim da vida ou na vida após a morte é porque, na verdade, não tem a menor ideia do que fazer com a vida que tem hoje, com a vida que você recebeu, com a vida que você tem para viver. Bem, a gente está aqui para dizer que sim, e eu quero deixar bem afirmado, existe vida antes da morte. Não existe vida para depois da morte para você, por um fato muito simples, porque a vida é eterna. A vida eterna não é um lugar para onde você vai, companheiro. É o jeito que você vive, é o jeito que você opta por viver. E não tem mágica, não tem ilusão, não tem idealismo e não tem sonho para viver a vida. Tem o possível, tem a imaginação que você pode usar para explodir de vida ao teu redor. E tem esperança, traduzida em trabalho duro, muito duro, em lealdade e coragem para começar, que é o que eu tenho tentado estimular você desde que a gente começou o canal. As sugestões desse canal que a gente tem feito são para isso, para você se emancipar e fazer algo possível com a sua vida a partir de hoje. Vamos ver as sugestões que a gente tem. Vamos começar pelo mais óbvio. Por que você depende tanto do dinheiro? Para ter o que comer, para ter onde se abrigar, para ter onde morar e para que você possa estar com quem você ama, não é isso? Você trabalha para ter o que comer, para ter onde morar e para estar com quem você ama. Não é um paradoxo que para você conseguir esse dinheiro, você coma mal, coma rápido, coma com péssima qualidade, que você fique longe de quem você ama o tempo todo, 10, 12, 14 horas longe da sua esposa, do seu esposo, do seu amor, das crianças que você tem, porque você quer dinheiro para poder ficar junto com eles, sei lá quando, um dia, nas férias. E você, além disso tudo, além de se alimentar mal e de estar longe das pessoas, você fica fora de casa. Para que você quer uma casa? E você decora a casa, e você compra a casa, e você se mata 20 anos pagando uma vida de escravo para ter uma casa da onde você fica fora a maior parte do tempo.
porque no mínimo 8 horas você dorme. 10, 12, 14 horas você fica fora. Para que você quer uma casa? Por que não fica direto no escritório? Ora, é um paradoxo que você tem que ficar longe disso. E tudo por quê? Porque a gente tem medo. A gente tem medo do tempo que vai do momento em que você começa a plantar o possível, que passa pela dificuldade e a expectativa de aquilo dar algum tipo de fruto e começar a ter alguma colheita. A gente tem medo de dar o primeiro passo e preguiça de esperar os resultados. Isso que a gente tem falado aqui no canal. Ninguém está te propondo assim, dá uma bicuda em tudo e faz alguma coisa aí. Não é isso que eu estou te propondo. Eu estou te propondo que você dê um passo. E todos os vídeos eu tenho falado um passo no direito da emancipação e na direção da emancipação. Vamos lá. Que vida que dá para a gente viver? Que vida que você consegue viver? Vida que se vive e não se troca. Não troca, por exemplo, trabalho por emprego. Você não está cansado, não? De ser uma coisa que o tempo inteiro troca a possibilidade de você trabalhar por ser empregado. Eu já falei aqui, a gente emprega caneta para escrever, a gente emprega óculos para enxergar e a gente acaba empregando gente para poder gerar mais dinheiro para alguém, para fazer o trabalho de outro alguém. Uma vida que não troca a casa pelo escritório. Agora todo mundo tá, quem pode, né? Quem você que está me assistindo provavelmente, faço home office. Irmão, não tem home office, tem home. Tem lar, tem casa, lugar para a gente ficar. Uma vida que não troca a infância do seu filho, da sua filha, por esperar que ele seja um adulto distante, que é o que acontece. Porque se você fica a vida inteira depositando seu filho em algum lugar, porque você não tem tempo, porque você tem que ganhar dinheiro, aqueles anos que você tem que nunca mais vão voltar. É vida que se guarda e vida que se cuida. Ao cozinhar para quem você ama. Sabe o que é vida de verdade? É parar de comprar comida congelada e cozinhar em casa. Fazer um lanche, sentar na mesa, preparar um pão, preparar um doce, preparar uma comida. Mas eu não sei, começa. Não tem problema. Aqui no canal a gente vai ver isso. A gente vai acabar ensinando você algumas dicas de como você pode cozinhar, pode fazer algumas coisas interessantes. É vida que se expande. Porque a vida não só é possível de ser vivida, como ela é possível de ser expandida. E ela é expandida pelo acesso ao conhecimento, à cultura, à música, à arte, ao desenho, à tradição, o folclore, a celebração. E tudo isso é negado a você, e negado principalmente a crianças e jovens, e trocado por uma educação de péssima qualidade. Uma educação que finge. E se você tem dúvida, basta você ver o bando de gente com dinheiro, com carrão, absolutamente ignorante de quase tudo. Sem nenhuma noção, nem da cultura, nem da beleza, nem da arte, nem da generosidade, nem de nada que o conhecimento e a aprendizagem trazem para você. É vida que se protege. Esse é outro jeito de você viver a vida hoje. Vida que você protege ao reagir à violência contra a mulher, que é uma praga nesse país. A violência contra a criança, a violência contra os velhos. Não fique pensando que aqui a gente está ensinando você a fazer plantiozinho e fazer coisa alienada, não. A gente está aqui com essa base toda por trás. E uma vida que se vive é uma vida que se mete mesmo no vizinho, na vizinha que estão gritando. Na criança que você vê esquisita porque está deprimida e que impede o abuso, seja por impedir a miséria, porque no meio da miséria e da pobreza e da ignorância que o nosso povo é mantido, existe muita gente vivendo situações de abuso terrível, mas que entende que esse abuso não é uma coisa da pobreza, porque esse abuso existe também dentro da monstruosidade de famílias abastadas, sejam elas ricas ou de classe média, onde crianças são abusadas, mulheres sofrem violência, do mesmo jeito, só que não porque a desculpa da miséria, da ignorância e da violência em que as pessoas são submetidas, mas simplesmente por causa de egoísmo e de monstruosidade na cabeça. É vida que se preserva pelo acesso universal a 3 coisas: comida, abrigo e saúde. E pensa
Pelo dinheiro, como eu falei, você come qualquer coisa, você fica fora de casa e você perde a sua saúde num emprego absolutamente sem sentido. As pessoas. Eu fico pensando nos professores, coitados, gente que tem o amor de ensinar. 30% de qualquer professor de qualquer estado está em licença médica. Está vivendo em situações de tratamento psiquiátrico. Como pode trocar a vida por isso? Não pode. Empregos sem sentido, empregos que rebaixam a sua qualidade de vida. Vida que mora em casa decente. A gente vive num país que tem 7 milhões de imóveis vazios e 7 milhões de famílias sem casa. Já passou da hora, e não vai ser com esse governo, que a gente vai fazer uma reforma urbana. E outra, esse governo é de extrema direita, mas os anteriores que se diziam, ou de esquerda ou de centro, também não fizeram. E se acha normal que alguém na cidade de São Paulo tem 100, 110 imóveis, que alguém tenha 10 apartamentos, 20 casas, não sei quantos terrenos. A gente precisa optar pela vida quando a gente opta por uma reforma urbana e proíbe. Definitivamente é proibido alguém ter 100 casas. É proibido alguém ter 10 casas. Proibido mesmo, porque é uma vergonha. Você mora em 10 casas? Tem espaço para você morar em 10 casas? Você consegue mobiliar 10 casas para viver? Ou você fica oprimindo os outros com aluguéis escorchantes? E que agora não vão poder nem te pagar porque as pessoas vão perder o emprego, principalmente na base. Então, esse é o momento da gente viver a vida tendo a coragem de dizer que a gente precisa de uma reforma urbana urgente. Como lá o João Goulart prometeu lá em 64 e acabou tendo um golpe igualzinho a esse que está tendo agora. Vida negada pelo agronegócio, que tem um modo de produção de monocultura, que faz monocultura de soja, monocultura de milho, monocultura de ração. Gente, pega uma cidade dessa que produz soja e fecha ela e não deixa entrar nada. Vê se alguém vai sair comendo soja. Esse modo de produção é um modo de produção que causa fome. No meio daquele verde todo, no meio daquela colheita toda, tem fome. Porque tudo tem que vir de fora. As pessoas abrem mão de viver as suas próprias vidas porque 1, 2, 3, 4, 5 latifundiários estão produzindo algo que vai alimentar porco de europeu, porco de chinês. Vida negada pelo agronegócio, mas vida também negada pela falta de acesso à terra. Tem vida para viver desde que a gente entenda que esse país clama por uma reforma agrária que está na base de qualquer país há mais de 3.000 anos. Qualquer nação é feita quando as pessoas têm acesso a conhecimento, aprendizagem, moradia e acesso à terra. Igual a água e a comida, a terra é um bem comum. Ela não pode continuar sendo propriedade de meia dúzia, 1% que tem 50% da terra nesse país. Não pode ser assim. E outra, se você quiser, eu posso repetir o Brizola, que era tão a favor da propriedade que ele queria propriedade para todo mundo. Se tem que ser propriedade, todo mundo tinha que ser proprietário. Todo mundo tinha que ter acesso à terra. Sabe como é que você começa isso? Tomando posse do pedaço de terra, da latinha de terra que você tem e indo em frente, buscando a sua emancipação. É vida de biodiversidade, que está ligada aos dois temas anteriores e que a gente defende, sabe, essa beleza dessa biodiversidade que faz com que a gente tenha acesso à água, à comida, onde os insetos cumprem o papel deles, onde os animais cumprem o papel deles, as plantas cumprem os papéis delas. É vida, além de tudo, a ser restaurada, seja na natureza, como eu estou falando, seja vida que se vive com saúde. Saúde que precisa ser restaurada, relações que precisam ser restauradas e a sua mente que precisa ser restaurada para a vida. É vida econômica, onde a riqueza circula e não fica guardada na mão do mercado financeiro. E onde a gente opta por fazer o dinheiro circular, porque o dinheiro é uma grande invenção, ele só é um Deus terrível. Mas é uma grande invenção para que a gente possa fazer uma economia que seja verdadeiramente ecológica e que só é assim quando ela circula, quando ela gera mais riqueza. E essa riqueza se gera na base. E que tem espaço não só para o comércio local, mas para o comércio relacional, para a troca, para a generosidade e para a abundância que a gente divide com os outros. Por isso, eu falo tanto aqui no canal de emancipação.
Por isso, é mais do que plantar alface numa caixinha. É optar pela liberdade. É liberdade para poder viver. É liberdade para sair daí, desse lugar que você sente depressão e morte, e optar pela vida. Liberdade, né, tem a possibilidade de te abrir o espaço para uma vida que é de qualidade eterna. E olha, eu falei que a vida é eterna e a eternidade não é um lugar no futuro, porque a eternidade é não tempo. A eternidade só pode se definir se for um enorme agora. Se agora você começar a viver. Ao invés de reclamar, uma vida de gratidão, que não destrói, que não se diverte, que não se distrai por aí, dizendo que tudo vai melhorar. Não, é uma vida que fica cheia de gratidão e não de reclamação, e que não canta que hoje é sexta-feira, ainda bem. Não, porque todo dia é dia de celebrar. Ao invés da escravidão, uma vida emancipada, como a gente tem proposto aqui, e o mundo que, como diz meu amigo Hugo, é o mundo da casinha de palha, do porquinho, que não tem medo do lobo colapso, do lobo crise, que vem soprar, porque a casinha de palha se reconstrói facilmente e não é a armadilha de cimento e vidro, onde o porquinho gordo vai virar bacon, e onde ele morre de medo, e tem que se trancar lá dentro, porque a vida lá fora, para ele, já é uma ameaça. Ao invés do excesso na vida, a abundância. A gente tem excesso de coisa. Excesso de comida, excesso de um tipo de comida. E abundância de diversidade, é tudo que está prometido. E que no fim dela recebe a morte como um sorriso, porque a vida valeu a pena, porque foi vivida. E está aí, diante de você, eu queria reafirmar nesse dia de hoje, nessa semana que se falou tanto de morte de maneira abusiva, que você tem diante de você a vida e a morte. Uma vida cheia e plena ou uma maldição necrófila diante de você. O mundo, no sistema que a gente vive, no país que a gente vive, tem nos proposto a morte. E eu queria propor aqui com toda a coragem para você a vida. Diante de você está aí a vida e a morte. Minha querida, meu querido, escolhe a vida. Escolhe a vida hoje. E para você chegar lá, faz o possível. Até a próxima.